Hoje estamos muito temporais, né? Mais uma linha do tempo. Não deixei as pessoas presas, não. Eu achei que dava para fazer a pregação se obedecesse os 10 mandamentos. E talvez houvesse o dever. Primeiro ponto. Segundo ponto. O Senado criminal diz que eventualmente poderia haver transmissão de responsabilidade mesmo que eu mudasse, no caso, a base doutrinária. Ok, eles sugeriram um argumento. Eu fui buscar confirmação disso depois. Então, peraí, eles só deram um argumento. Eu confirmei. Eu fui confirmar isso. Eles não responderam a questão inteira. Ainda havia pergunta, mas como é que eu vou eventualmente fazer uma pregação supostamente sugerida por uma entidade que não obedece, vamos dizer, os 10 mandamentos, ou mesmo até por pessoas que não obedecem os 10 mandamentos, sem que isso eventualmente prejudique a própria doutrina ou a própria entidade que essas pessoas acreditam, ou a própria entidade que teria sugerido isso. Como uma entidade vai sugerir uma doutrina contra ela mesma. Então, eu estava respondendo essa pergunta. Eu abri pesquisa para isso. Eu abri pesquisa. Né? Então, antes, em relação à questão de falar dos mandamentos, não. Eu sempre aceitei a possibilidade com obediência. Sempre aceitei. Primeiro ponto. Segundo ponto. Isso estava sendo feito. Eu falei, não, mude comportamento para fazer pregação. Sempre foi. Segundo momento, não. Essa pergunta tinha uma tendência a achar que não. Uma entidade não vai pedir para fazer uma pregação contra ela mesma. Isso depois, claro, tinha uma resposta independente. Eu tinha uma tendência, a entidade não vai pedir para pregar uma doutrina contra ela mesma. Eu falava, não, as pessoas devem estar erradas porque isso não poderia acontecer. Eu abri pesquisa para verificar se tinha exceção. Mas eu comecei a pesquisa. Mesmo discordando, eu comecei a pesquisa. Né? Ok. Aí eles dizem, daí eventualmente eles mais ou menos sugerem uma resposta, só que eles sugerem uma resposta implícita. E eu tive, aí que tá, não é que eles responderam, eu tive que descobrir qual era a resposta. Eles não deram a resposta. Né? Antes, porque no caso ali, quando a gente fala, no caso do seriado que eu falo, eles deram uma resposta. Que assim, que era uma resposta óbvia. Assim, então você pode até interpretar que era um pouco implícita, mas era uma resposta óbvia. Aqui não, a resposta não era óbvia. O conceito de liberdade e divergência não era óbvio. Eu tive que descobrir. Então não é bem isso, porque nós fizemos a representação. Vocês fizeram a representação ou implícita ou muito incompleta. Então eu tive que descobrir. Então calma aí também. Eu tive que descobrir o conceito de liberdade e divergência. Então não foi, nossa, nós aqui repreendemos. Repreenderam, mas não explicaram, não deram na verdade qual era a resposta. Então não vejo muito mérito nisso. Né? Não fizeram algo completo. Pelo menos no seriado a informação era mais completa. Não, há possibilidade de responsabilização. Porque, claro, a acusação era falsa, mas o conteúdo não era inteiramente. A acusação era assim, você deixou o que eles queriam dizer, você deixou uma doutrina para deixar os outros presos, então, por conveniência. Não, mudei a doutrina porque eu acho a outra mais correta. Como se eu não pudesse fazer isso. Então não poderia mudar para uma doutrina mais correta, porque eventualmente as outras pessoas seriam filhos espirituais, eu não teria coragem de falar dos mandamentos para eles. Então eu não posso mudar a doutrina antes disso, que não tem sentido nenhum. Eu não poderia mudar a doutrina antes de falar para as pessoas. Isso não existe isso. Se eu não tenho coragem de falar, mas eu me dou o direito de mudar a doutrina antes porque o comportamento é mais correto, eu posso fazer isso antes. E sugerir a doutrina depois. Eu posso tentar mudar antes, porque é o correto a se fazer. Né? Se eu tenho medo de fazer uma coisa. E já, aí que tá, se eu posso fazer o que é correto, porque eu acho mais fácil no caso, antes de fazer aquilo que é mais difícil, eu posso fazer o que é a mudança de comportamento correta antes de fazer aquilo que eu acho mais difícil. Não há problema nenhum nisso. É uma acusação totalmente louca do seriado. Mas o seriado queria dizer assim, não, a responsabilidade carrega. Eles não disseram isso de maneira também intermediária. Também, se você for pensar dessa forma, também não era inteiramente claro. Né? Porque, não, mas pode haver responsabilidade mesmo que mudou. Eles não disseram isso desse jeito. Eu poderia dizer que a repressão deles também foi bem não era talvez exatamente implícito, mas assim, eles não disseram isso, né? Então assim, também ficou uma coisa meio vaga, né? Mas pelo menos o conceito era mais óbvio. Era mais óbvio do que na outra repreensão depois, quando falaram sobre a questão de liberdade. Que o conceito de liberdade de divergência, embora embaixo, não era muito depreensível do que eles falaram. Aqui não, o conceito era um pouco mais depreensível. Mas também não muito. Eles estavam fazendo eles fizeram outro jogo ali, dizendo que ainda haveria alguma responsabilização, não era uma coisa tão clara que eles disseram. Enfim,
Então, sempre que a tentativa deles eventualmente completar, sempre ficava uma coisa meio lacunar. Né? Ah, ou pior, até omissa. Né? No meu caso, não. No meu caso, eu estava fazendo justamente. Admitia a possibilidade, havia, de repente, essa outra possibilidade sobre maternidade. Eu abri pesquisa antes, depois eles foram tentar responder isso, não respondendo na verdade. Então, é isso. Eu não vejo justamente aí que está o mérito nessas coisas, porque os conteúdos deles foram conteúdos incompletos, na verdade. Né? Em que eu tinha que ficar eventualmente preenchendo, no caso, as lacunas, preenchendo os espaços vazios. Então eu não vejo. Né? Então fica esse complemento do canal. Né?